A paz de Cristo Jesus e o amor da Virgem Maria Santíssima. Hoje eu vou falar de um tema que está em meu coração. Jesus não está preso à letra. A verdade, ela vai além da sola Escritura. Jesus Cristo não está preso à letra da Bíblia. Ele é maior do que um livro. Ele é a palavra viva de Deus. Você sabia que a doutrina, dessas teologias modernas que defendem a sola Escritura, ou seja, a ideia de que somente a Bíblia é o suficiente para a fé, ela não está na própria Bíblia? Pois é. Dizer sola Escritura é como afirmar que a única verdade é a que está escrita. Mas, e tudo o que Deus fez antes da Bíblia ser escrita? E tudo o que Deus continua fazendo até hoje? A palavra é uma pessoa e não um texto. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em João capítulo 1, versículo 14. A palavra de Deus é uma pessoa. A Bíblia é testemunho, é instrumento, é fonte de luz, mas não é a própria luz. A luz é Jesus. Quem salva não é um texto, é uma pessoa viva, Jesus Cristo. Deus não está encadernado. Vamos pensar com lógica e com fé. Deus é infinito, Deus é soberano, Deus é onipresente, onisciente e eterno. Então, tudo o que Deus faz precisa estar na Bíblia para ser verdade? Claro que não. Isso seria limitar Deus. Seria dizer, Senhor, o que não estiver neste livro não pode acontecer. É basicamente isso. Isso é uma forma terrível e até uma ofensiva de colocar um limite humano no Deus Todo-Poderoso. E onde a Bíblia nunca chegou? Você já pensou nas tribos isoladas da floresta amazônica, nos povos indígenas da África, nos cantos esquecidos do mundo inteiro, onde nenhum missionário chegou, nenhum versículo foi lido, nenhuma cruz foi fincada? Será que essas pessoas estão automaticamente condenadas só porque não têm acesso à letra da Bíblia? É claro que não. Jesus é Deus e Ele vai onde quiser. Ele entra onde a palavra escrita nunca chegou. E sim, há inúmeros relatos de aparições, de sonhos, experiências místicas, conversões espontâneas em povos que nunca leram uma só página das Escrituras. Porque a salvação, ela não está presa a um papel, ela está viva, está encarnada, está em Jesus. E Deus se revela como e onde quiser. O Espírito sopra onde quer. Quem salva é Jesus e Ele é livre. Ele não precisa de pedir licença à letra. Ele não está encadernado em cor ou papel. Ou seja, Deus não está limitado por páginas numeradas. Ele está vivo, eterno e presente em todos os tempos e lugares. A Bíblia ela é sagrada, mas não é Deus. A Bíblia é santa, mas ela não é o próprio Deus. Ela aponta para Ele, ela anuncia, ela guarda o testemunho. Mas a palavra de Deus é maior que a Bíblia. A Bíblia não criou a fé criou a Bíblia. Como Olavo de Carvalho disse, se Jesus tivesse apenas trazido um sistema de crenças, ele seria só um mensageiro, mas ele é a própria revelação em carne e osso. Jesus não mandou escrever
Ele mandou pregar. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus não disse, escreva um livro. Ele disse, preguem. Durante os primeiros anos da igreja, não havia Novo Testamento escrito. Tudo era transmitido oralmente pela tradição viva da igreja. Ou seja, a fé não nasceu da Bíblia, mas a Bíblia nasceu da fé da igreja. A Bíblia é quem interpreta, a igreja é quem interpreta a Bíblia com autoridade. A autoridade das Escrituras ela é garantida pela igreja e não a igreja pelas Escrituras. E o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 85, é claro. A tarefa de interpretar automaticamente a palavra de Deus foi confiada unicamente ao magistério vivo da igreja. A sola escritura, ela é autocontraditória. Ela diz que só vale o que está escrito na Bíblia, mas a própria ideia de sola escritura não está na Bíblia. É um raciocínio que se desmonta sozinho. Como ensina o padre Paulo Ricardo, que eu amo muito as explicações dele. A sola escritura, ela é um convite ao caos. Sem magistério, cada pessoa vira seu próprio papa. Agora eu pergunto a vocês, e os que nunca leram a Bíblia? A igreja, ela responde com misericórdia. Aqueles que, sem culpa própria, ignoram o evangelho e a igreja, mas procuram a Deus sinceramente e fazem o bem, podem alcançar a salvação. Assim diz o Catecismo da Igreja Católica. A salvação não é um privilégio de leitores. A salvação é um dom de Deus oferecido a toda criatura. A verdade é uma pessoa. Cristo não está preso ao papel. Cristo não é só um texto. Cristo é a palavra viva de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João, capítulo 8, versículo 32. E a verdade tem um nome. Jesus Cristo. Irmãos, Jesus é maior que qualquer texto. Ele não está limitado à letra e nem à interpretação humana. Ele é o Senhor da vida, da história e da eternidade. A palavra que salva é uma pessoa. E essa pessoa está viva. Seu nome é Jesus. Devemos ler a Bíblia, mas com a luz da igreja. Sim, devemos ler a Bíblia, mas não de qualquer jeito. A Bíblia não é um livro qualquer. Ela é a palavra inspirada por Deus e precisa ser lida com reverência, com oração e formação. Como ensina o Catecismo da Igreja Católica, ler a Escritura na tradição viva de toda a Igreja. E ainda, a Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada à luz do mesmo Espírito em que foi escrita. Ou seja, nós devemos sim mergulhar na leitura da Bíblia, mas sempre sob a luz da sagrada tradição e do sagrado magistério da igreja. A igreja é a guardiã fiel da verdade. E é ela quem nos ensina a interpretar a Escritura corretamente, com base nos ensinamentos dos apóstolos, dos santos padres e da fé viva de 2000 anos. Não podemos transformar a Bíblia em uma arma pessoal ou em uma opinião privada. Ela não foi dada para dividir, mas para unir na mesma fé, no mesmo Espírito. Como disse o padre Paulo Ricardo, o católico não lê a Bíblia para achar a própria verdade.
ele lê para encontrar a verdade com V maiúsculo, que é Jesus Cristo dentro da igreja. Lembre-se, a verdade, o caminho e a vida é uma pessoa. E esta pessoa que liberta. Tenha um encontro real com esta pessoa, que se chama Jesus Cristo de Nazaré.